trabalho é uma coisa assim muito importante, porque no nosso trabalho de equipe, como o nosso trabalho tem assim o interesse de todos, e por ter esse interesse, todos nós nesse trabalho, fica assim muito grato mesmo, porque sempre é um trabalho de harmonia, um trabalho muito bom, a gente fica muito feliz assim de estar fazendo parte dessa equipe. E como todos nós temos o mesmo propósito, que é estudar o livro Na Luz da Verdade, então esse propósito de ter uma perspectiva de vida interior melhor, então a gente vê assim que no trabalho diário, no trabalho da equipe, então muitas coisas são levadas assim com leveza mesmo no relacionamento, porque existe a consideração de cada um para com todos e de todos para cada um. Com a perspectiva interior, com um objetivo de vida, com um objetivo de trabalho, então a nossa equipe é uma equipe muito boa mesmo, uma equipe assim que eu me sinto muito grato mesmo de estar trabalhando nessa equipe. Mas eu vejo assim que essa equipe é muito boa pelo propósito, porque todos nós aqui temos o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade. E com esse propósito de vida, com esse propósito de mudança interior, de aumentar a clareza das coisas, então as coisas terrenas ficam em segundo plano, porque em primeiro plano está a perspectiva de vida interior. Então a nossa equipe tem essa coisa boa, a perspectiva da vida interior, porque a vida interior é que continua com a pessoa depois que ela larga o corpo físico. Eu tenho a satisfação de estar assim, pertencendo a essa equipe e ser muito grato mesmo a essa equipe. Então, o nosso programa tem o nome de Caminho do Paraíso e o nosso trabalho, o nosso tema de hoje, Era Uma Vez. E nesse Era Uma Vez, o trabalho está sendo desenvolvido mais na condição da intuição e do raciocínio, aonde o raciocínio atua sempre com prepotência, com maldades, abusando assim da condição da supremacia da força. Então a gente vem trabalhando assim, né, no trabalho da diferença da intuição com o raciocínio. O raciocínio fica fácil da gente observar que ele trabalha mais com a supremacia da força. E independente de onde se encontra a pessoa que atua com o raciocínio, ela vai sempre usar o poder e a força. O poder vem assim com a força mesmo, porque numa condição assim de trabalhar com a bondade interior, não tem necessidade de trabalhar com a força. A gente observa assim as pessoas que têm o conhecimento em adestrar animais, e o jeito que ele relaciona com aquele animal, ele não precisa de bater naquele animal. O jeito dele é suficiente para aquele animal passar a atender os comandos. Então o jeito da intuição é um jeito bom. Quando entra o raciocínio no adestramento de um animal, a gente vê que tem que usar o castigo, tem que ser assim, punir mesmo o cachorro, o cavalo, para ele poder entrar na lei daquele que está adestrando. Mas quando entra a intuição, o animal passa a obedecer. E nesse jeito bom assim, então, independente da pessoa, o animal passa a atendê-lo com fidelidade. Então, no caso do cachorro, assim, que a gente mora na cidade, fica mais fácil de observar, assim, que muitas vezes aquele que anda com o cachorro não tem a autoridade com aquele animal. Então, o jeito da intuição é um jeito, assim, que trabalha com uma coisa superior, porque na leveza, no amor, na intuição, o comando é um comando de fidelidade, é um comando assim de obediência mesmo. Com o raciocínio, é um comando na força, na destreza mesmo, assim,
Então a gente observa a diferença que existe na dona de casa, na formação dos filhos, no trabalho do lar, na firmeza que ela tem, no amor, na segurança, na dedicação. Então ela também atua com esse carinho, e só que com esse carinho não é uma coisa morno, uma coisa leve, é uma coisa firme e definida, e que a gente observa na sequência dos anos que esse amor, esse carinho, essa coisa firme e definida prevalece décadas e décadas. Então nós estamos trabalhando, nosso trabalho vem fazendo um esforço assim da pessoa diferenciar dentro dela um ato da intuição e um ato do raciocínio. O ato do raciocínio fica fácil da gente ver quando o adestrador tem a necessidade de usar a força, de usar o poder para aquele animal passar. Então a gente vem trabalhando, né, e vem falando assim sobre a diferença do raciocínio e da intuição. O que prevalece assim na vida da pessoa é a intuição. O raciocínio, ele é lembrado e a gente vê assim que não teve um ato de bondade. Então, quando a gente está estudando, lembrando do passado e traçando a perspectiva do futuro, então a gente lembra assim das palavras "era uma vez", e a gente vai vendo que a gente lembra do passado, mas também vê o futuro, porque se o nosso passado foi bom, os nossos atos foram atos nobres, atos de bondade mesmo, então a gente vai vendo assim que existem muitas maneiras da pessoa ter um marco na vida dela, e esse marco está relacionado ao jeito que a pessoa é. Então, se a pessoa atua com o raciocínio, a gente vê que durante o tempo que ela está atuando, independente da função que ela está exercendo, aquele comando vai durar um tempo. Um tempo depois, ele é lembrado de uma maneira que não traz alegria. E o que marca a vida da pessoa é a alegria interior. Então tem muitas coisas boas assim, porque muitas vezes a gente faz observação da vida das outras pessoas, da vida de outros povos, e a gente vê que a gente não é muito diferente daquelas pessoas, daqueles outros povos, porque nosso jeito de viver sobre a Terra assemelha-se muito. O número de pessoas que têm atos com a intuição é um número pequeno, e a gente vê assim que esse ato da intuição é uma coisa muito boa, que faz aquele filho voltar naquela casa anos e anos depois, que faz aquela pessoa que saiu daquela casa lembrar daquelas coisas boas que ele recebeu anos e anos depois. Então, a atuação do raciocínio é uma atuação fria, mas tem a importância também de saber usar o raciocínio para dinamizar uma empresa, para dinamizar uma fábrica, para melhorar a produção. Fora da fábrica, fora da empresa, a atuação do raciocínio já não prevalece, porque quando a gente usa assim o raciocínio para fazer uma torta, a gente não faz aquela torta a segunda vez, porque ficou sem sabor. Quando usa a intuição para fazer aquela torta, a gente fica feliz em comer aquela torta. Então a diferença, sim, na vida nossa profissional, na vida nossa, na nossa sociedade, na nossa cidade, tem que ser uma coisa com o amor, uma coisa com leveza, porque com o raciocínio fica fácil de dinamizar o andamento das coisas, mas a maneira da atuação do relacionamento tem que prevalecer a intuição. E a gente observa assim que, através das histórias, que o que prevalece é a bondade interior, porque um povo que teve uma ascensão,
usando do raciocínio, essa ascensão é passageira. A gente observa assim, o passageiro, quer dizer, a passagem de um período na norma temporal é algumas décadas. Não se muda uma coisa na matéria grosseira assim de uma hora para outra. A gente observa assim, os raios do Sol, para chegar até nós, gastou-se um tempo. Os raios que nós temos agora do Sol que chegou já saiu da fonte há mais tempo. Então há uma propagação. Então as coisas exteriores são assim, dura-se um tempo. As coisas interiores dura-se um tempo maior, porque quando nós caminhamos sobre a Terra, nós temos assim os fios de ligação que a gente vê assim que tem um relacionamento com uma pessoa que a gente sente que já teve esse relacionamento uma época anterior. Então, nos ensinos de Jesus, a gente vê assim que aquilo que planta hás de colher. Então quer dizer que muitas vezes a pessoa acha que poderá colher. Não, a palavra correta mesmo é hás de colher. Quer dizer que aquilo que a gente vai plantar, independente da época, da norma temporal, a gente volta e colhe aquilo que semeou. O nosso dia a dia tem que ser um dia assim, de maneiras que quando a gente passa-se muitas décadas, a gente fica feliz de olhar para trás. E também dentro de nós fica uma coisa boa, de ter a condição de lembrar de toda a nossa vida e de ter a força do livro Na Luz da Verdade para saber que nós tivemos aquele tipo de vida porque não tínhamos uma outra maneira de sermos. Então, a nossa maneira de ser é que nos possibilita ser desse jeito. Então, a pessoa que desenvolve o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai fazendo esse trabalho interior de, no seu dia a dia, diferenciar a intuição do raciocínio. Quando a pessoa atua com a intuição, com aquele que ela atuou, ela será lembrada toda a época da vida dela, por bondade interior. Precisa diferenciar, sim, bondade interior não está relacionada a pessoa ser alheia, ser omissa, permitir as coisas. É uma ordem diferente, é uma qualidade diferente essa bondade interior. Porque nós sabemos que o amor anda junto com a justiça. Então, uma bondade está relacionado que aquela bondade é verdadeira, aquela bondade é justa, não é uma bondade de uma corrupção. Então, quando a pessoa tem vontade de caminhar dentro dela, ela vai caminhando e vai percebendo que a vida dentro dela é uma ascensão. E o tempo não é uma coisa de horizonte, o tempo é uma coisa também de ascensão. É uma coisa circular, mas que vai mudando de oitava, porque quando ela dá a volta, por exemplo, durante um ano, é numa oitava, porque naquele ano seguinte da volta dada, ela completou mais uma primavera, ela completou mais um dia, mais um ano que está sobre a Terra. Então, a nossa vida é dessa maneira, é uma vida de ascensão. Nosso trabalho é o tema do nosso programa, é o que era uma vez, e a gente vê assim, o que era uma vez é a prevalência da intuição. E a diferença assim do trabalho da intuição com o trabalho do raciocínio é que o que a gente leva da Terra, quando a gente vai embora da Terra, foi o trabalho feito com a intuição.
no relacionamento, no jeito que a gente posiciona com os filhos, no jeito que a gente trabalhou para sobreviver. Então, esse jeito é o jeito da intuição, é o jeito qualificado que aquela dona de casa tem na elaboração dos alimentos. É o jeito, é a paciência que aquela mãe tem no zelo com aquele filho. Então, nosso trabalho é ir diferenciando. As coisas do raciocínio ficam na terra. Uma pessoa pode ter uma empresa muito grande, mas fica na terra. Um funcionário tendo pouca importância, o que ele tem também vai ficar na terra. Então não tem importância a função que a pessoa exerce para manter a sobrevivência. Tem importância de como ele executa dentro dele aquela função. Então, o que vai acontecer é o jeito que a pessoa é todos os dias. E nesse jeito está em a pessoa conhecer-se, para ela poder fazer uma melhor avaliação do jeito dela. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição para a pessoa dela ir vendo como ela é, porque com a cidade não dá para trabalhar, mas dá para a pessoa trabalhar com ela mesma todos os dias. O trabalho que ela tem que fazer é o trabalho dentro dela, porque o trabalho de sobrevivência, esse é necessário. Uma coisa assim muito boa que acontece é que quando a gente começa a fazer esse trabalho com a gente mesmo, querendo assim melhorar um pouco, a gente vai ficando com a intuição melhor. Com essa melhora da intuição, também vai melhorando as qualidades dos sentidos, porque a gente começa a ouvir a própria voz. E nisso a gente começa a ver e a ouvir a intenção que está acompanhando aquela fala. Às vezes, quando a gente começa a fazer esse trabalho com a gente começa a ver também na outra pessoa. A fala da pessoa acompanha a intenção, acompanha a segurança, a insegurança, ou a determinação, ou o comando. Então fica fácil assim de melhorarmos na vida, porque do jeito que a gente desenvolve a fala, também desenvolve o ouvido. Então a gente fica com o ouvido melhor, e junto com o melhor fica também a intenção que está acompanhando aquela fala. Então nós vamos desenvolvendo assim as qualidades que nós trouxemos para esta terra. Ficamos melhor com a intenção, ficamos melhor com a nossa fala, com o que acompanha o que falamos. E também o nosso ouvido fica melhor, porque a gente ouve melhor aquilo que o outro está falando e a intenção que acompanha aquela fala. Toda a época da nossa vida, o trabalho contínuo dentro de nós, um trabalho constante, é para melhorarmos. Se nós não fizermos o trabalho constante conosco mesmo, então a nossa evolução é pequena e nós temos que nos evoluir. Fora da nossa casa é difícil evoluir, porque não tem assim uma pessoa que está fazendo um trabalho semelhante. Então, o nosso trabalho ele é muito importante assim, porque é um trabalho interior. Nesse trabalho interior, a gente vai alinhando o nosso dia a dia, porque uma caminhada sobre a Terra não está definido ser assim ou ser de outra maneira. Está na pessoa dela ir definindo como é melhor para ela, porque o que vai valer na vida da pessoa, como ela é dentro dela. Então ela tem que ir vendo os seus pensamentos, os seus atos e sua maneira de ser,
porque é isso que ela vai levar dessa vida. Então, o jeito da pessoa é o jeito que ela é dentro dela. Muitas vezes nós temos assim vontades, descontentamentos. Então nós temos as vontades e temos os descontentamentos. Então a gente tem que compreender se aquela vontade que a gente tem vai fazer bem para nós. E aquele descontentamento, e a gente tem que também trabalhar em cima dele para saber como é que pode modificar aquela atenção que a gente dá naquele descontentamento. Então, a vida nossa, ela é composta do ângulo de vida que a gente vê, do ângulo que eu vejo a vida. Nesse ângulo é que eu tenho o sentimento de alegria, é que eu tenho o sentimento de descontentamento. Então, no sentimento de alegria, tá bom, se não é uma alegria maldosa. No sentimento de descontentamento, está também no ângulo em que foi visto aquilo. Porque muitas vezes a gente acha que pode ser diferente, que poderia ter sido diferente, mas naquela situação, naquela circunstância, não teria como ser diferente. Então, o meu ângulo de descontentamento, então eu preciso de trabalhar nesse ângulo, preciso de desenvolver qualidades melhores dos pensamentos e de conhecer melhor aquele assunto, porque com um conhecimento melhor daquele assunto, o ângulo do descontentamento vai ser mudado. Então essa mudança é que vai possibilitar uma melhor realização de vida, porque se a gente sai dessa terra com um descontentamento, então a gente vai ficar preso naquele que fez o descontentamento, consequentemente a gente vai ter que esperá-lo ou voltar nesta terra para reparar aquilo, porque a nossa qualidade é espiritual, é uma qualidade superior. Nós viemos de uma pátria melhor do que a terra. Estamos na terra para agregar crescimento interior, conhecimento, grandeza interior. Agora, se entra descontentamento, entristecimento, está errado. Então, precisa de melhorar o jeito que está vivendo e o jeito que está pensando, porque o amor é justiça, os dois andam juntos. Então, se está tendo um procedimento dentro de uma pessoa de descontente, de entristecido, então o jeito que ele entende o amor, o jeito que ele entende a justiça, está errado. E muitas vezes a gente acha que a outra pessoa é que está errada de fazer daquela maneira. Na outra pessoa, a gente não tem acesso. A gente tem acesso dentro de nós, do ângulo que a gente está vendo as situações, os assuntos e os sentimentos. Porque com o esforço, estudando o livro Na Luz da Verdade, então a pessoa vai começar a diferenciar a vida interior e a vida exterior. Tem muita diferença, porque a vida interior é aquela que nós vamos sair da Terra e vamos continuar com ela, independente de quantas décadas que vivemos. A vida exterior, ela é passageira, ela tem uma duração. Tanto é verdade assim no trabalho que nós temos, ele tem uma duração. Nosso tempo de responsabilidade tem uma duração com todas as coisas. A gente tem a responsabilidade com o filho, esse filho cresce. A gente tem a responsabilidade na empresa que a gente trabalha, a gente aposenta e sai daquela empresa. A gente tem uma responsabilidade na casa da gente, mas essa responsabilidade também é relativa. Então, mas na vida interior, independente de qualquer coisa, a gente continua com a gente. Então, o trabalho interior, ele não tem limite e ele não tem assim um tempo e um espaço, porque uma vivência de infância, a gente lembra dela décadas e décadas depois.
uma saudade de um filho, uma saudade de um irmão, também a gente lembra décadas e décadas depois. Um jeito bom que uma pessoa que a gente conheceu na vida, a gente mantém aquele relacionamento também muitas e muitas décadas. Às vezes um relacionamento com uma pessoa que não faz parte do nosso chamada família, do nosso sangue, nós mantemos um relacionamento com aquela pessoa muitas e muitas décadas. Então o nosso jeito interior é que vai marcando a nossa vida. Então, era uma vez, tem que ser de uma maneira boa, não de uma maneira que traz um enrijecimento interior, uma falta de bondade. Nós precisamos de aprender a valorizar aquelas pessoas que nos valorizam. E uma coisa assim que nós temos que continuar fazendo é usando os talentos que trouxemos, porque quando a gente desenvolve o ouvido, então a gente, no som que a gente ouve, que a outra pessoa está emitindo, na fala daquela pessoa, então a gente vai vendo assim todos os dias a intenção que está acompanhando aquela fala. Então a gente não vai ficar magoado com a pessoa, porque a gente vai mudar o jeito de conviver com aquela pessoa. A gente vai passar a fazer um esforço para também não emitir um som que aquela pessoa não sente bem quando ouve. Então a gente vai fazendo um trabalho, nesse trabalho vai vindo a grandeza, vai vindo as coisas boas. Todo um trabalho interior precisa da força do livro Na Luz da Verdade, porque o livro dá a força. Nós temos a possibilidade de nos resgatarmos, mas nós temos que ter a força, porque não tem assim na vida interior somente uma bondade, tem que ter uma bondade com uma força, com um jeito bom, e essa força está no livro Na Luz da Verdade. Então, uma mudança dentro da pessoa tem que ser uma mudança completa. É uma mudança porque se não muda as células, em pouco tempo a gente volta para o estágio anterior. Então, a mudança de célula está em conhecer os alimentos, em conhecer as ervas, porque a pessoa precisa de melhorar a qualidade do seu alimento para a sua constituição ficar melhor. Precisa das ervas para ajudar a tirar da corrente sanguínea resíduos. Então nós temos que fazer um trabalho de mudança interior. A boa vontade somente não ajuda, é físico. Então, quando a pessoa empenha-se também com o corpo físico, mudando a constituição, melhorando a resistência, entendendo de alimentos. Todos os dias é um esforço. A pessoa pensa assim que não precisa de esforçar-se. Precisa, porque não tem boa vontade numa vida interior. A vida interior é de esforço. É só a gente observar os animais que são criados soltos. Eles estão sempre atentos, eles estão sempre assim, num estado de acordados, de despertos. Então, nós também precisamos de ter esse estado e precisamos de estudar o livro Na Luz da Verdade.